Hey everybody, Teacher Matt here, Lumos Soluções Linguísticas na área. Se você ainda não conhece a Lumos, conheça agora, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like. E esse título, galera, foi bem apelativo, né, esse título, né? Então, era isso mesmo que eu queria fazer, gente. Eu queria deixar um título bem apelativo, porque eu vou responder essa pergunta, tá legal? Quando eu descobri isso, mudou meu mindset em relação ao inglês. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o inglês. Eu sou professor há mais de 15 anos, eu tenho uma empresa com a minha esposa, a minha empresa se chama Lumos Soluções Linguísticas, como você já deve saber, né? E a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Facebook, a gente está em todos os lugares, todas as redes sociais possíveis, e você pode mandar mensagem aqui também que eu respondo. Siga lá no Instagram, tá legal? Siga aqui no YouTube também, que tem muito conteúdo legal de inglês para você. Você que está aprendendo inglês e você que tem medo. Você tem medo de falar inglês? Você já sentiu medo de, enfim, colocar para fora o seu inglês, a pronúncia, a gramática? Eu vou explicar tudo isso. E por isso que eu coloquei esse título. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou. E o que foi essa descoberta, gente? Eu comecei a estudar inglês com 14 anos de idade. E eu ia estudar inglês porque eu era obrigado. Eu não gostava de estudar inglês. Eu era obrigado pelo meu pai e pela minha mãe a estudar, fazer cursinho de inglês. Eu achava aquilo um terror. E para piorar a situação, o meu curso de inglês era sábado, 7 horas da manhã. Então imagina, de segunda a sexta eu tinha que acordar cedo por causa da escola e depois ainda tinha que ir para o curso de inglês, né? Sábado, imagina, era muito complicado. Eu tive uma briga inicial com o inglês, mas que depois foi me abrindo outros horizontes, né? Por isso também que eu me tornei professor de inglês. Eu fui gostando cada vez mais da língua. Beleza, mas vamos voltar um pouquinho. Quando eu comecei a entender mais ou menos como é que funcionava o curso de inglês e o que eu precisava fazer para tirar notas boas, né? Afinal, meu pai e minha mãe estavam ali me pressionando. Aí eu comecei a perceber uma coisa. E isso foi só o início da minha percepção. Isso eu tinha 14 anos, lá atrás, olha, muito lá atrás. E aí, gente, eu tive essa pequena percepção, foi o primeiro choque de realidade, que era o seguinte. O inglês não é tão difícil assim. Eu percebi, opa, esse bicho de 7 cabeças que na escola me deixava de prova final de recuperação não é assim tão difícil. Esse foi o primeiro grande ponto, a grande virada, né? A primeira. E aí eu comecei, curso de inglês, comecei a me soltar. Com 6 meses, 1 ano no curso, eu já estava falando muito bem. Eu já estava alcançando um certo nível de fluência. O que é a fluência? É justamente você colocar para fora, se desenvolver, se expressar e entender. E aí começou. Se você está nesse momento também, você comenta aqui depois que eu quero saber um pouquinho da sua história. Esse foi o meu primeiro momento. Então, com 15 e 16 anos, eu já estava falando e me virando muito bem no inglês. Eu me formei no curso de inglês com 18 anos, ou seja, dos 14 aos 18 anos, olha o processo, né? Bastante coisa rolou, me formei no curso de inglês, já muito bem, ainda não era isso que eu queria mais, então eu estudei mais, fiz prova de proficiência, mas isso é outra história, porque o meu segundo ponto de virada, que responde o título desse vídeo aqui, só veio com 24 para 25 anos. Quando eu fiz meu intercâmbio para a Irlanda, eu fui estudar e trabalhar na Irlanda durante 1 ano, em 2013, aí eu tive a segunda virada. E sabe qual é a segunda virada? É quando eu percebo, gente, que o inglês é uma língua comum para pessoas comuns. É isso mesmo. Então você que se considera uma pessoa comum, você que às vezes pensa que nunca vai conseguir, não, o inglês é uma língua para pessoas comuns, porque é uma língua comum. É uma língua comum na acepção da palavra comum, ou seja, é uma língua que todo mundo precisa falar. Em alguma altura da vida você vai precisar do inglês. Seja para estudo, como eu precisei lá atrás, seja para trabalho, como eu preciso hoje, para ensinar, claro, e como você provavelmente vai precisar um dia no seu trabalho. Ou para ser um diferencial, né, no seu currículo, até para você conseguir promoções dentro de uma carreira, ou para você almejar empregos no exterior, uma carreira que se expande pelo mundo, tá legal? Então pense nisso, gente. O meu primeiro shift, minha primeira virada, foi quando eu percebi que o inglês não era assim tão difícil, tá?
E o segundo, e aí foi o grande boom na minha cabeça, foi que o inglês é uma língua comum. Na Irlanda, no meu intercâmbio, eu comecei a ver romenos falando inglês, né? E eles têm uma língua que vem do latim, parecida com a nossa, o português brasileiro, né? E eles conseguiam falar bem, se virar, independente da classe social, eles conseguiam se virar bem, conseguiam empregos, tá? Eu vi russo falando inglês, eu vi polonês falando inglês, eu vi indiano falando inglês, eu trabalhei inclusive para um cara de Bangladesh e no meu andar, na empresa que eu trabalhava, tinha paquistanês falando inglês. E quando eu percebi que o inglês não tinha essa mística toda, todo mundo conseguia se comunicar usando o inglês como ferramenta de comunicação, aí minha cabeça mudou. E isso você pode fazer também, tá legal? A Lumos oferece vários cursos e a Lumos desmistifica o inglês na sua cabeça. Ela tira o medo, a verdade é essa. O nosso objetivo como professores, meu e da minha esposa Renata, sempre foi fazer com que o aluno perca completamente o medo de se expor, de falar em público, de colocar o inglês para fora, colocar sua pronúncia para fora, sem ter medo do seu sotaque. Isso é importante, porque como eu falei, eu vi romeno, indiano, paquistanês falando inglês. Você acha que eles não tinham sotaque? Claro que tinham, claro que tinham. Independente disso, eles conseguiam se comunicar, tá legal? Então, se você tem medo de falar inglês e quer perder esse medo, gente, pense nessa história, vem estudar com alunos, siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá? E conta pra mim um pouco da sua história, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Coloca ali nos comentários qual é a sua relação com o inglês. Você gosta? Você detesta? Você passou a gostar ou você passou a odiar por algum motivo? Às vezes você tem um trauma da língua? Não sei, mas eu quero saber, ok? Thank you very much, muito obrigado e see you later. Bye bye.